Gênesis 41, dos versículos 50 ao 52. Eu estou na versão NVI, a mesma que eu passei para a comunicação. Provavelmente vai aparecer essa versão no telão também. Gênesis 41. Eu peço ao Espírito Santo que fale aos nossos corações nessa noite. Se achou, diga amém. Glória a Deus. Vamos prestar bastante atenção. Eu vou ser bem objetivo nessa palavra, então preste bem atenção. Antes dos anos de fome, Asenate, filha de Potífera, sacerdote de On, deu a José 2 filhos. Ao primeiro, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra onde tenho sofrido. Em outras versões fala: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. E eu queria convidar para que você repetisse essa frase comigo: Deus me fará prosperar no meio da minha aflição. Aleluia. Talvez você chegou aqui aflito, preocupado, mas Deus tem uma palavra de esperança para você nessa noite. Irmãos, José é uma história muito conhecida. Eu não quero falar da história toda de José, mas talvez para você que não conhece um pouquinho, José, filho de Jacó, era um irmão dentre vários, mas o pai dele tinha um carinho especial por ele tinha uma atenção especial, e ele, na casa de seu pai, tinha uma roupa diferenciada, tinha um tratamento praticamente diferenciado. Isso foi gerando inveja no meio dos seus irmãos, a tal ponto dos seus irmãos odiarem ele. E esse ódio fez com que os irmãos, inclusive, planejassem matar José, mas por um toque divino, um dos seus irmãos falou: não, é melhor a gente não matar, vamos vendê-lo como escravo para os ismaelitas. Porque por muito que pessoas tenham ódio de você, elas só vão até onde Deus permitir na tua vida. Elas não vão fazer além daquilo que for permissão divina. Se tem gente que teve plano de matar você e esse não era o plano de Deus de forma alguma, eles não vão conseguir. Quantas vezes o apóstolo já falou aqui que tentaram matar ele? Inclusive já veio gente aqui falar: eu tentei por mais de uma ocasião. Teve um que foi por várias vezes, nunca consegui, porque as pessoas só vão até onde Deus permite. Sobre tua vida não vale encantamento, sobre tua vida não tem obra de macumba, sobre tua vida não tem feitiçaria, sobre tua vida não tem trabalho na encruzilhada, sobre tua vida não vale encantamento, sobre você está a bênção do Senhor. Está a bênção do Senhor. Pastor, mas eu acho que fizeram um trabalho para acabar com o meu casamento, eu acho que fizeram um trabalho para acabar com a minha saúde. Esse trabalho cai por terra nessa noite. A vontade do inferno não prevalece sobre a tua vida, o que prevalece sobre a tua vida são os sonhos de Deus. Tentaram matar José, planejaram matar José, mas Deus mudou esse planejamento. E tudo, apesar de José sofrer, isso fez com que ele fosse encaminhado para viver um futuro profético. Porque tem coisa que te faz sofrer hoje, mas está te encaminhando para viver o cumprimento da promessa de Deus na tua vida. O sofrimento que você vive hoje não é a tua realidade permanente, é parte do processo para que você seja encaminhado e direcionado para o que Deus tem para a tua vida. Todas as coisas cooperam para o bem, até as aflições e os sofrimentos. Inclusive eu ouvi nessa semana, estava ouvindo uma palestra de um homem muito conhecido no Brasil, e ele falava
que só os fortes sabem sobreviver a períodos difíceis. E só os fortes conseguem fazer os maiores feitos da sua vida no meio dos piores momentos da sua caminhada. E eu estou aqui para dizer, talvez você não é forte pelas tuas forças, mas o poder de Deus te fortalece nessa noite. Diga ao fraco, forte sou. Talvez você entrou aqui nessa noite debilitado, mas Deus vai te fortalecer e no momento mais difícil você vai ver os maiores milagres. José estava caminhando em direção ao cumprimento do sonho, porém o processo foi bem complicado na sua caminhada. E sabe, o Espírito Santo ministrava no meu coração que no meio da nossa caminhada a gente vai criando memórias. Nós temos uma memória muito, muito forte. O ser humano saudável, ele tem uma memória muito forte. Quando começa a perder memória, provavelmente é por algum tipo de problema. Mas, inclusive, eu me lembro da história de uma irmãzinha que era da nossa igreja, já partiu para o Senhor, era uma velhinha. Eu não me lembro o nome dela, talvez alguns irmãos da intercessão, se não me falha a memória, ela sentava por aí. Ela falava que ela anotava tudo num caderninho. Pastor, eu anoto tudo no caderninho. O apóstolo prega, eu anoto no caderninho. A pastora Márcia fala, anoto no caderninho. Pastor Diego, todos os pastores falam, eu anoto tudo no caderninho. O problema é que eu esqueço onde eu deixo o caderninho. Mas um ser humano saudável tem uma memória. A vida é uma construção de memórias. Você talvez tenha memória, eu não sei se eu estou falando certo, tá? Corrija-me se eu estiver errado, mas temos memória olfativa. Existem cheiros, perfumes que te lembram de lugares, de situações. Cheiro de comida, irmãos. Aleluia. Aquela comidinha que te lembra a comidinha que mamãe fazia quando você era neném ou quando você era criancinha, que te remetem à infância. A vida é construída de memórias, lugares que você vai e te trazem memórias, algumas memórias muito boas. Algumas memórias te alegram, porém existem momentos, existem circunstâncias que fazem você fazer registros na tua mente de momentos de dor e de aflição. Existem etapas da nossa vida, inclusive, por exemplo, se a gente falar sobre datas, existem anos na tua vida que ficam registrados na tua memória como anos muito difíceis. Quem aqui viveu algum ano que quando você lembra, por exemplo, 2011, 2008, 2005, 1999, isso te traz talvez alguma... Quem tem alguma memória de data aqui que traz alguma memória na tua vida, seja boa ou não? Porque o ser humano tem memórias. Ou você pode falar, não, tal ano foi um bom ano, tal ano foi um ano complicado. A vida do ser humano é construída por memórias. E você vai, na tua caminhada, fazendo registros, e isso vai fazendo você, inclusive, tomar decisões, tomar atitudes, isso vai trabalhando na tua vida. Eu imagino que as memórias de José em relação à sua caminhada na terra do Egito não eram boas. Porque tudo começou com uma traição. Se você falasse para José, ele lá na casa de Potifar, o que você acha daqui do Egito? Ele talvez começaria a falar, poxa, essa terra não traz boa memória para mim, porque eu aqui passei a ser escravo, eu fora do Egito, na casa do meu pai, eu era um filho com um tratamento diferenciado, mas essa terra, na minha memória, traz aflição, traz dor no meu coração. Me lembro de quando eu atravessei o deserto, vendido como escravo. Irmãos, tratamento de escravo nunca foi um tratamento bom. Comida de escravo nunca foi uma comida boa. Você imagina aquele cheiro daquela comida. Eu não sei que tipo de comida era, mas talvez era a sobra da sobra, comida que era dada para o escravo. O cheiro aonde os escravos ficavam, aquele cheiro de suor. Você reclama do irmão que está do teu lado com cheiro de CC, irmão. Não é nada comparado com... Inclusive, eu quero desafiar que você coloque um perfuminho cada vez melhor, né? Esse tempo aqui de pandemia, não tira o banho não, irmão. Você toma mais banho. Lava a roupinha, coloca um desodorante. Se possível, compra um perfume com fixador melhorzinho, né? Porque tem uns perfumes que você compra na promoção, que ele dura só na hora do spray. Antes de chegar no teu corpo, o cheiro já evaporou.
Compra um perfume melhorzinho. Dá um perfume bacana para tua esposa, dá um perfume bacana para o teu marido, né? Quem sabe aí? Aquele perfume francês. Sabe por que o perfume francês... Isso não tem nada a ver com a pregação, tá? Apóstolo, me perdoa. Sabe por que perfume francês é bom, irmão? E dura muito? Porque o povo lá não gosta de tomar banho. Desculpa se tem algum francês aí me vendo. Aí precisa de um perfume forte para segurar o cheiro ruim. Então, voltando à pregação, José, o ambiente de escravo não era um ambiente que trazia prazer, alegria. Vida de escravo não era uma vida confortável. Isso trazia memórias constantes para ele de dor, de aflição. Mesmo na casa de Potifar, ele estava vivendo um momento melhor, porém continuava sendo escravo. E um detalhe no meio dessa pregação, não é o foco que eu quero dar nessa noite, mas José, em um momento que ele estava administrando a casa de Potifar, diz a palavra que ele estava sozinho e a esposa de Potifar estava lá, e a esposa deu em cima de José, mas ele permaneceu firme e fiel, porque a fidelidade, irmão, não se demonstra quando você está rodeado de muita gente. A fidelidade se demonstra quando você está na tua intimidade e você permanece fiel. Quando você está no meio da tua casa, sem ninguém estar te vendo, e você permanece fiel. E eu creio que eu estou diante de uma geração de homens e mulheres fiéis. Não, a fidelidade não se demonstra na frente do apóstolo ou da liderança da igreja. A fidelidade se demonstra quando você está nos corredores e ninguém ouve o que você está falando, ou talvez ninguém sabe o que você está pensando, mas você permanece fiel. Seja sempre fiel. Seja sempre fiel, porque a bênção do Senhor repousa sobre os fiéis. Mas José, ele estava construindo na sua caminhada no Egito uma série de memórias e memórias traumáticas. E quantos de nós na nossa caminhada não temos memórias traumáticas? Talvez um momento que a gente nunca gostaria de ter passado, uma traição que a gente nunca gostaria de ter vivido, uma perda que a gente nunca gostaria de ter passado, mas Deus, pela sua soberania, nos permite caminhar nessa direção, e essas memórias vão marcando o nosso coração. Mas chegou um momento em que José, ele recebeu uma honra de Deus, e Deus transformou a sua vida. E resumindo a história, o faraó trouxe ele de escravo para ser governador. A sua vida começou a ser transformada. E ele casou-se e gerou 2 filhos, e um chamado Manassés, e o segundo que eu quero focar nessa noite é Efraim. Deus me fez prosperar no meio da minha aflição. E a mensagem que eu trago para algumas pessoas aqui nessa noite é que no meio da tua vida, da tua caminhada, nessas construções de memórias traumáticas, nesses choques de realidade que você teve de viver, como José, talvez você não imagina que Deus vai fazer você gerar os maiores milagres e testemunhos. José gerou Efraim na terra onde ele nunca imaginaria que ele poderia formar família, nunca imaginaria prosperar e muito menos ser um grande homem naquele lugar. E tem gente que entrou em 2020, entrou no ano nesse ano famoso da pandemia, um ano de perdas, um ano de dores, e você não imagina que você vai gerar ainda nesse ano um milagre tão tremendo que vai virar teu testemunho. Num ano complicado, num ano de pandemia, num ano triste, Deus me fez gerar o meu testemunho. Deus me fez prosperar no meio da minha aflição. Tem gente que entrou aqui aflita, preocupada, com memórias traumáticas, mas Deus está transformando a tua memória. O primeiro filho de José foi Deus me fez esquecer, porque Deus, ele vai limpar a tua memória traumática e vai fazer você se lembrar que no meio da tua aflição ele teve o poder suficiente para transformar tudo. E de se lembrar de escravo, não preciso mais, porque agora eu estou governando. Deus vai aumentar o teu nível, Deus vai transformar os teus registros, Deus vai transformar o teu testemunho. Deus vai transformar. Deus vai transformar, vai fazer você ter prazer e alegria em meio a um lugar onde antes era aflição e caos. E tem gente que nesse ano esteve sofrendo e ainda está sofrendo com danos fortes, familiares, danos financeiros, danos emocionais,
danos na área da saúde, é um ano que a saúde está sendo muito atacada, e talvez os teus registros até setembro de 2020 tenham sido registros na memória de um ano de dor, um ano difícil, mas eu vim falar para alguém aqui nessa noite que crê numa palavra profética. Esse ano não vai ficar registrado, quando chegar lá dezembro, você não vai se lembrar das dores, ou melhor, você pode até se lembrar, mas você vai falar: Deus mudou a minha história. Na reta final do ano de 2020, Deus fez eu gerar o meu maior milagre no meio da minha aflição. Porque os fortes geram os maiores milagres e as maiores vitórias no meio dos momentos mais difíceis da sua vida. E tem gente aqui que chegou pela força de Deus, não pela tua força. Você chegou até aqui porque Deus te sustentou. E no meio da tua aflição você vai ver os maiores feitos de Deus na tua vida. Deus está transformando. Pastor, mas é impossível isso que você está falando. Era impossível para José, quando ele estava lá no início da sua caminhada como escravo. Era impossível para ele imaginar que um dia ele seria governador, estaria com família formada, gerando filhos, morando num palácio. Para ele era impossível no início, porque o teu início pode ter sido difícil, mas o teu final será glorioso em Deus. É um ano difícil, mas é um ano propício para a gente ver o agir sobrenatural de Deus. E é bom a gente perder o controle para Deus. Ruim é quando você perde o controle para o pecado. Ruim é quando você perde o controle para o agiota. Ruim é quando você perde o controle para um vício. Mas bom é quando a gente perde o controle da nossa vida para aquele que realmente precisa e deve governar o barco da nossa história. No ano mais difícil, tem gente que está vivendo com... e esse ano até setembro você tem falado assim: caramba, que ano complicado. Eu e a minha esposa, a gente fala, a gente teve uma linda alegria nesse ano, porque num ano complicado, no ano de perdas, no ano de dificuldades, Deus permitiu a gente receber o Danielzinho. Daniel nasceu. No ano difícil, no ano de perdas, no ano de dificuldades, Deus tem nos permitido vivenciar e experimentar ao lado do apóstolo da pastora Márcia o cumprimento de palavra profética que era a cidade do leão. No meio da nossa aflição, Deus tem feito gerar grandes milagres na nossa vida. Milagres que você estava esperando, e talvez Deus esperou esse tempo. Deus permitiu que você passasse por apertos, por dificuldades, por aflições, para você ver que Ele é quem está fazendo na tua vida. Efraim vai nascer na tua vida. Efraim vai nascer na tua vida. Fala pelo menos para 3 pessoas: Efraim vai nascer na tua vida. Efraim aponta para o testemunho, Efraim aponta para a mudança, Efraim aponta para a história transformada pela vontade de Deus. Deus me fez prosperar no meio da minha aflição. Eu creio que José, nos seus melhores sonhos, não teria imaginado gerar Efraim na terra do Egito, mas aprove ao Senhor permitir que ele chegasse até lá. E lá no Egito, Deus deu o selo da vitória. Deus te permitiu chegar aqui, 2020, um ano complicado, mas nesse ano Deus vai dar um selo da tua vitória. É a medalha, você chegou até aqui, é a medalha de campeão, é a medalha do testemunho, é o troféu do conquistador, do vencedor, é o troféu da pessoa que é perseverante, que é fiel, que é obediente. Nesse ano Deus vai premiar algumas pessoas de uma maneira muito especial. Permita-me profetizar aqui para alguém. Eu sinto do Espírito Santo falar que nesse ano tem gente que está tentando há vários anos engravidar, e nesse ano vai conseguir engravidar. Tem gente que está tentando há vários anos, está tentando. E logo no ano mais difícil da tua vida, você vai ver o milagre da gravidez chegar na tua vida. Tem gente que está tentando empreender.
Não, eu sonho construir minha empresa, começar minha empresa, meu empreendimento, e nunca dá, nunca vai para frente, tenta, não consegue. Nesse ano vai ter gente que vai conseguir caminhar, dar passos, um passo de cada vez, mas você vai conseguir, um passo de cada vez, uma vitória cada dia, derrubando um gigante por semana, mas você vai avançar. No ano onde as pessoas falaram que talvez você acabaria, elas vão ter que fechar a boca, porque vão ver Efraim nascer na tua vida. No ano em que muita gente achou que teu casamento tinha acabado, vão ter que fechar a boca, porque vai ver que você vai viver uma segunda lua de mel. Eu vim falar para alguém aqui que no meio da sua aflição vai prosperar em áreas que você pensava que era impossível, mas Deus vai fazer. E é muito além da área financeira. Eu estou falando aqui de uma bênção que vai atingir a saúde, vai atingir as tuas emoções, a tal ponto de que o teu registro de memória, de aflição e de dor será transformado em um registro de testemunho, de que Deus tem sido fiel, de que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Um testemunho de que até aqui me ajudou o Senhor. Um testemunho de que se Deus é por mim, quem será contra mim? O Ministério de Música pode me ajudar. Deus está transformando histórias, e nessa noite é uma noite para transformação de histórias. Daqui a uns minutinhos você vai receber uma unção muito especial, e eu creio que essa unção vai trazer esse rompimento na tua vida, vai permitir você gerar esse milagre no meio da tua aflição, vai permitir você gerar esse testemunho no meio do ano mais difícil talvez da tua história até hoje. Você vai gerar Efraim, você vai ver Efraim nascer na tua vida. Deus vai te fazer prosperar. E temos visto testemunhos de pessoas que no ano talvez mais difícil, é um ano em que as pessoas estão recebendo maiores milagres, estão prosperando, empresários estão conseguindo romper, vencer a pandemia, vencer as notícias do Jornal Nacional, vencer as notícias médicas. Tem gente que está rompendo, essa unção está pairando nesse lugar, uma unção para vencer no ano mais difícil, no meio da tua aflição, você vai avançar.